Olá, despachantes do Paraná, do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim. Novamente estou me apresentando como presidente da Federação Nacional dos Despachantes para tratar de um assunto muito sério, um assunto que tem dado preocupação a todos os despachantes do Brasil. Trata-se da PL 3267 de 2019. Essa PL, ela está criando, um novo Código de Trânsito brasileiro. Há pessoas que dizem que não é um novo código. É sim, é um novo código, ele tem mudanças profundas e substanciais na sua estrutura global. E dentro das questões que nos afligem, é a criação, que está dentro desse novo código, a criação do licenciamento eletrônico, do CRV, Certificado de Registro Eletrônico, a digitalização, enfim, a parte da informatização, a informatização do sistema veicular brasileiro. Aí a nossa preocupação, a preocupação da Federação Nacional dos Despachantes e de vários despachantes espalhados pelo Brasil, é como será a nossa atualização e o nosso enfrentamento a essa nova realidade. Isso me preocupa muito. Nós não temos ainda ferramentas adequadas junto aos DETRANs estaduais para enfrentar a questão do licenciamento eletrônico, do CRV eletrônico, da digitalização. Mas esse assunto não é um assunto manso e pacífico. Eu estive em Brasília, essa semana passada, onde já se discutia nos corredores do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, sobre essa matéria. Eu lembro, até se os senhores tiverem a paciência, lá atrás, quando teve a criação da placa Mercosul, eu já tinha, em audiência pública em Brasília, tinha já me referido às extravagâncias do CONTRAN e, consequentemente, do ENATRAN, que vem legislando de forma alucinada. Vem legislando, vem criando normas sem a anuência do Congresso Nacional. Falava aos deputados, inclusive da criação da placa Mercosul, que os deputados não tiveram sequer a oportunidade de discutir a matéria. Desta feita, novamente, nós vamos ter aí o licenciamento eletrônico, o CRV eletrônico, a digitalização, sem o Congresso Nacional ter o direito, o que é a sua função especial, de olhar as matérias. O Senado cria, o Contra cria e o Congresso engole. Isso, na verdade, é um problema muito grande do Brasil. Eu já defendi várias vezes aqui a extinção desses conselhos. E defendo não só a extinção do CONTRAN, mas defendo de outros conselhos que andam por aí, conselho da agricultura, conselho disso, daquilo, que não vem a engrandecer o país. Ainda, além de conselho, nós temos agências reguladoras, enfim, é uma parafernália, somente deixando o Estado cada vez mais complexo, maior e sem uma fundamentação. Eu estou dizendo isso para quê? Para colocar uma posição da Federação Nacional. A Federação Nacional não pode nem deve ser contra a modernização. No entretanto, nós, despachantes, temos que acompanhar a modernização, mas temos que ter também as ferramentas para essa modernização. Que o Estado nos dê as ferramentas para que a gente consiga fazer um licenciamento eletrônico, para a gente também ter acesso ao CRV eletrônico e também a digitalização dos processos. Então, a nossa briga, a nossa luta nesse assunto, nesse parecer, é exatamente nós se adequarmos a essa nova realidade, sob pena de nós termos sérios prejuízos no decorrer desses próximos anos e desses próximos meses. Então, para relatar para vocês, eu vou até passar aqui uma gravação do deputado Darcy de Matos, do PT. Ele faz um pronunciamento nessa semana que passou, quando estive em Brasília. Ele fez um pronunciamento na Câmara dos Deputados que é muito importante vocês verem e ouvirem esse vídeo. Muito obrigado a todos e fiquem com o vídeo. Fundamentar, senhor presidente. Sim, pois não. Obrigado. Senhor presidente, eu inicio fazendo a seguinte observação.
o Denatran, senhor presidente, o CONTRAN exarou a deliberação 180, que autoriza os Detrans do Brasil a iniciarem o processo de digitalização dos documentos. Tá certo? Muito bem. No Código de Trânsito Brasileiro não consta, não fala sobre digitalização. Tanto é verdade que o governo mandou o projeto para essa casa, que está do 3267, para versar sobre a digitalização. Como é que o CONTRAN exara uma deliberação, excelência relator, uma deliberação para implantar a digitalização, sendo que o projeto está em debate nessa casa? Extrapolou, invadiu competência. Esse é o primeiro ponto. Isso é um fato, contra fatos não argumentos. Se anteciparam. Nós estamos tratando do projeto nesse momento, que trata da digitalização. Isso é uma bagunça e uma incompetência do Denatran associado ao CONTRAN. Primeira observação. Segunda, senhor presidente. Segunda observação. O relator, que eu tenho mau apreço, tratou no artigo 121, que fala do CRV, e escreveu assim: parágrafo único, o CONTRAN deverá considerar o emprego da inovação tecnológica na regulamentação das especificações do certificado de registro de veículo. O relator não falou do físico e não clareou a questão da inovação. Se trata-se qual vai ser a forma de certificação eletrônica ou não. Se for certificação eletrônica, nós só 2 milhões de brasileiros têm certificação eletrônica, da assinatura eletrônica ainda. Mas o relator, ato contínuo, no artigo 131, parágrafo 6º, ele escreve assim: o CONTRAN deverá considerar o emprego de inovação tecnológica, na regulamentação das especificações do certificado de licenciamento anual. Parágrafo 7º, quando expedido em meio físico, aí o relator trata do meio físico. O certificado de licenciamento anual deverá ser fabricado em cartão plástico do tipo policarbonato ou similar, contendo micro proximidade na forma de regulamentação do contrato. Senhor relator, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? No mesmo texto o senhor fala de inovação tecnológica e na linha seguinte o senhor trata de um tipo de material, cartão plástico do tipo policarbonato, etc, etc, etc. Ora, com a inovação tecnológica, os produtos, os materiais mudam de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Quer dizer, o senhor está se contradizendo. Colocar na lei o tipo de plástico, de material, eu não estou entendendo. Sinceramente, não estou conseguindo entender esse conteúdo. E mais adiante, o relator fala versa sobre as empresas que tem que ter sede no Brasil, etc, 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 etc. Tem lá uma série de conteúdo que dá um direcionamento, não sei para onde, mas dá. Muito bem. O que eu quero colocar? No artigo, eu apresentei 2 emendas que não foram acatadas. Tentei argumentar com o relator, eu e o Hugo Leal, mas não fomos ouvidos. Então, cabe a mim utilizar a minha prerrogativa aqui nessa comissão, e vou utilizar. O artigo 121, eu apresentei a seguinte emenda: o registro de veículo, expedir-se-á o certificado de registro de veículo CRV obrigatoriamente na forma física, de acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. As características e condições de falsificação e adulteração. Ora, a minha emenda, ela tem uma preocupação, é com a segurança. Essa é a única preocupação que nós temos que ter. E no artigo 131, eu consto
a exigência do certificado de registro e licenciamento físico e facultativo ou eletrônico. Por que isso, senhor presidente? Porque boa parte do Brasil não tem cobertura de internet. As pessoas do Norte e Nordeste, muito no interior da Amazônia, não têm smartphone. A operacionalização disso não é possível nesse momento. Não somos contra a digitalização, o físico e o opcional digitalizado. Mais do que isso, também tem um impacto econômico no Brasil, no que diz respeito às estruturas de despachantes, etc. Agora, quando nós colocamos o físico e o eletrônico, o governo tem a opção do eletrônico. Para motivar o eletrônico, o governo não constou no seu projeto e nem o relator, nós teríamos que colocar algo similar ao artigo 284, que trata das multas. O que é o artigo 284 do Código de Trânsito Brasileiro? O que ele diz? Notificação eletrônica oferta ao cidadão 40% de desconto das multas. Incentivo o uso de novas tecnologias. Isso é que tem que ter, doutor relator. Quer dizer, tem o físico e tem o eletrônico. Agora, para incentivar o eletrônico, faz o que a gente já faz com as multas. Dá um incentivo. Isso também não constou no relatório. Portanto, eu lamento profundamente, vou votar contra. Lamento profundamente o relator não ter acatado as emendas e gostaria de ouvir a argumentação do relator, porque estamos regredindo, senhor presidente. Beleza.